Fala pessoal, iniciando aí agora a nossa aula 2, falando aí da parte de bases da cinemática. Então vamos avançar aqui para iniciar a apresentação. Começo falando aqui do ponto material. O que seria esse ponto material? É quando tu estiver analisando uma situação, um problema, e o tamanho do corpo que você está analisando, ele é muito pequeno, ele é desprezível em relação à situação analisada. E aqui eu fiz uma brincadeira por colocar um caminhão como um exemplo de ponto material. Porque o caminhão é um corpo que a gente imagina ele como um tamanho grande. Mas olha a situação que eu coloquei. Eu coloquei ele aqui numa avenida, onde o tamanho dos objetos que a gente está vendo ali, ó, carros, caminhões, ônibus, o que for, está muito pequenininho, mal dá para ver. Então, esses elementos teriam um tamanho desprezível em relação a essa situação analisada. Isso não quer dizer que em um outro cenário esse caminhão não possa ser considerado um corpo extenso. Ele pode sim, depende da situação que você vai analisar. Avançando aqui agora, falando do corpo extenso. No caso do corpo extenso, é quando o tamanho do objeto, o tamanho do corpo, ele é consideravelmente grande em relação ao percurso, o trajeto que ele vai ali estar percorrendo. Então aqui eu coloquei o exemplo de uma formiga, que também é uma brincadeira, né? Porque uma formiga é um tamanho muito pequeno em relação às coisas que a gente analisa no dia a dia. Só que nessa situação que eu coloquei, olha só, olha o tamanho da formiga em relação ao tamanho da régua. Essa régua aqui que provavelmente está em centímetro, né? Mas também não dá para ter certeza. Tem 2,5 centímetros a formiga, vamos colocar em centímetros, 2,5 centímetros. Supondo que essa régua tenha 10 centímetros, vamos colocar assim, 10 não porque a gente está vendo 11 aqui já, né? 20 centímetros. Eu posso dizer que essa formiga que tem 2,5 centímetros, em relação a um percurso de 20 centímetros, ela seria considerada um corpo extenso. Agora, se eu boto ela para andar lá naquela avenida, aí ela seria um ponto material. Então, assim, corpo extenso, ponto material, depende da situação analisada. Então, aqui cabe um pouco de interpretação, tá? Avançando aqui para um exemplo. Ó. Um veículo de 30 metros atravessa um túnel de 100 metros. Ao concluir a travessia, quanto tempo o veículo terá se deslocado? Não, perdão. Quanto o veículo terá se deslocado, né? Então, olha só. Eu coloquei aqui o veículo que tem 30 metros, coloquei aqui o nosso túnel, né, com 100 metros. Como que vai ficar esse deslocamento? Eu pego o tamanho do corpo mais o tamanho do percurso, o tamanho da trajetória. E aí eu fico com 100 mais 30, que eu teria aí 130 metros de deslocamento. Então, lá no caso da formiga, por exemplo, que eu tinha falado, se eu tenho uma formiga que tem 2,5 centímetros, para percorrer, para andar uma régua que tem 20 centímetros, eu teria que somar. 2,5 mais 20 daria 22,5. Então, a ideia é essa para o corpo extenso. Se for considerado um ponto material, aí tu só vai esquecer o tamanho do corpo mesmo, porque ele não vai entrar na conta, tá? Então, vamos lá. Referencial. O que é o referencial? Ó, é um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições dos outros corpos. Então, como assim? Ó? Aqui eu tenho um exemplo, a capital. A capital está aqui no marco zero. Aí eu tenho os pontos A, B, C, D e E. Então, o ponto A, ele está 4 unidades à direita da capital. Então, a capital entra com uma referência, como se fosse teu ponto de referência. Quando tu vai dar um exemplo, eu vou lá no shopping, aí é perto do quê? Aí tu tem um ponto de referência, sabe? Então, é o ponto que você vai poder analisar para poder marcar outros pontos em uma determinada trajetória. Agora, a trajetória em si, né? A trajetória é o caminho que o corpo percorre. Então, aqui, ó, tu tem um avião, né, um jato, está lançando uma bomba. E aí tu tem aqui essa linha que está conectando todos os pedaços da bomba. Essa linha é justamente o caminho que a bomba está fazendo. Esse caminho a gente dá o nome de trajetória. Tá? Avançando aqui para o exemplo agora, uma questãozinha da EAR. O avião identificado na figura voa horizontalmente da esquerda para a direita. Um indivíduo no solo observa um ponto vermelho na ponta da hélice. Qual figura melhor representa a trajetória de tal ponto em relação ao observador externo? Então tem uma hélice que ela está ali, ó, girando. Está ali girando. Então, a ideia inicial que tu teria é o quê? Essa letra D, né? Tu tem um círculo ali, um ponto que está girando. Só que esse avião, ao mesmo tempo que está com a hélice girando, ele está indo para frente. Então, ele está girando e indo para frente. Então, ele faz ali um movimento que a gente chama de helicoidal. Eu vou colocar aqui, depois na edição, uma imagem, né, um gifzinho, para vocês poderem ver esse movimento. O nosso gabarito é a letra B. Agora que vocês estão vendo aí o vídeo, vai ficar bem fácil de perceber que a letra B é a trajetória desse ponto, que é o caminho que esse ponto vai estar fazendo, né, com o passar do tempo. Avançando aqui, ó, movimento e repouso. Isso aqui é um pouquinho complicado logo quando tu pega para estudar no começo. Às vezes é difícil de você perceber o que está acontecendo.
Ó, vamos lá. Uma partícula está em movimento quando muda de posição em relação ao referencial. Então, assim, tu marca primeiro um referencial. Se o outro objeto que você está analisando está se afastando ou se aproximando desse ponto que você tomou de referência, significa que ele está em movimento. Se você tem o teu referencial e o corpo que você está analisando, os dois ali, ó, sem mudar a distância entre eles, sem estar se afastando ou se aproximando, esse corpo estaria em repouso. Aqui eu coloquei, ó, a imagem de dentro de um ônibus. Se você pegar, ó, essa mulher que está aqui de azul e essa outra senhora que está aqui do lado, tá? Essas duas pessoas. Quando o ônibus começar a andar, a distância entre essas duas pessoas vai se alterar? Não. Ou seja, eu posso dizer que essa mulher aqui na esquerda e essa mulher na direita, elas estão em repouso uma em relação à outra. Então você precisa ter esse referencial. Uma em relação à outra está em repouso. Mas quando esse ônibus começar a andar, se tu tiver ali uma árvore na rua, eu posso dizer que essas duas mulheres, ao mesmo tempo que estão em repouso entre si, vão estar em movimento em relação àquela árvore. Então, assim, movimento e repouso também é uma situação que depende do referencial. O corpo tem como estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo, tá? Depende do referencial analisado. E aqui eu tenho um exemplo. Um automóvel se aproxima de um paredão, como ilustra a figura. É incorreto afirmar que, letra A, o motorista está em repouso em relação ao automóvel, ou seja, o cara que está lá sentado dirigindo, em relação ao carro, a distância dele está se alterando? Não, ou seja, de fato ele está em repouso, mas em movimento em relação à superfície da Terra. Isso é verdade, porque ele oscila a posição dele em relação à superfície. Então ele está em movimento em relação à superfície, sim. Letra B. O paredão está em movimento em relação ao automóvel. Isso aqui é estranho, né? Tu vai falar que a parede está em movimento, mas sim, está em movimento por quê? Porque está tendo alteração da distância entre a parede e o carro. Então a letra B também é verdade. Letra C. O carro está em repouso em relação ao solo. Bem, aqui ele anda no solo. Então eu não posso dizer que esse carro ele está em repouso em relação ao solo, porque com o passar do tempo ele vai se deslocando, ele vai alterando as posições dele nesse solo, que é esse chão aqui que a gente está vendo. Letra D. O paredão está em repouso em relação ao automóvel. Isso aqui é falso, tá? O paredão não está em repouso. Por quê? Com o passar do tempo, a distância entre o carro e a parede, ela vai ali oscilando, tá? Ela vai mudando. Então, o nosso gabarito seria a letra D. É estranho, né? Mas é a letra D. E, por último, o automóvel está em movimento em relação à parede. Isso aí também é verdade. Aqui, né, a questão não deixa claro, né, um automóvel... Ah, não, deixa assim, ele fala que se aproxima. Eu ia falar que daria para ver aqui pelos tracinhos que tem no final do carro, e dá para ver que ele está em movimento também, né, pela figura. Mas ele fala, o automóvel se aproxima. Então, é isso basicamente essa aula, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é que a gente já encerra o nosso slide. E aí, na próxima aula, a gente avança aí no conteúdo de cinemática. Meu querido, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, eu só peço que você curta esse vídeo e que se inscreva no canal. E se quiser ajudar na manutenção desse tipo de playlist, eu deixei um QR Code aqui também na tela. Valeu? Um abraço, tamo junto.